colocar em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse aí no Evangelho de João, lá no capítulo 13. Vou só relembrar essa palavra para os irmãos. Os irmãos são bons leitores da Bíblia. Eu creio que todo crente lê Bíblia todo dia. E eles estão aqui. E diz assim o texto de João, capítulo 13, versículo 21 até o versículo de número 26. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Aleluia. Fecha os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, obrigado porque a Tua presença está conosco aqui nesse lugar. Pedimos ao Senhor que venha falar conosco nesse momento. Tire toda a distração, Pai, tira tudo aquilo, Senhor, que tira a nossa atenção, tira toda a preocupação. Pai, que possamos estar confortáveis agora no Espírito, para receber a Tua palavra, para receber a revelação do Senhor neste momento tão precioso que temos aqui, Senhor, porque estamos reunidos no templo para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para receber o toque, a impressão do Teu Espírito em nosso espírito. Por isso, ó Pai, nós clamamos ao Senhor e falamos contigo, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Pode se sentar. Obrigado pela água aí. Glória a Deus. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito precioso do Senhor. E eu quero falar hoje aqui sobre o apóstolo João, porque é muito importante. Durante a caminhada cristã, estava meditando nessa palavra, nesse texto, e me peguei lendo a Bíblia aos 43 anos de idade. E cheguei na igreja com 21 anos de idade. Dia 19 de abril, entreguei minha vida para Jesus. E minha história nunca mais foi a mesma. Acendeu uma chama do Espírito no meu coração. E eu tenho colocado lenha nessa chama do Espírito de lá para cá, todos os dias da minha vida. E olha, não faltou momentos difíceis. Não faltou momentos assim que você parece que ia parar e tudo não ia acontecer mais. Mas nós precisamos aprender a manter a nossa essência. Precisamos manter a nossa essência. Por isso eu coloquei o tema dessa mensagem como: preserve a essência. Diga para o seu irmão aí, eu sei que às vezes você não gosta de dizer, mas diga assim mesmo: preserve a sua essência. Sabe, esse texto aqui, eu quero falar com você hoje sobre algo muito precioso. Eu não sei quantos anos você está aqui nesta igreja local, ou você talvez esteja plantado em alguma igreja e está aqui de viagem, de passagem na casa do seu parente, e não sei quanto tempo você é cristão, quanto tempo você entregou a vida para Jesus, mas uma coisa eu sei aqui nesse texto, que nessa situação que aconteceu com o apóstolo João, ele era um jovem discípulo, alguém muito jovem mesmo, e o texto diz que ele recostava a cabeça no peito de Jesus, e certamente ele ouvia as batidas do coração de Jesus. Queridos, você e eu não temos noção do que é isso, mas João tinha, e eu fico imaginando, porque o Senhor diz assim: olha, bem-aventurado os que não veem e creem. Amém? Eu e você somos muito bem-aventurados, porque o Espírito Santo fala conosco, Jesus fala conosco, nós sentimos a presença dele, nós cremos que ele é o Cristo vivo, está dentro de mim, está dentro de você, nós cremos nas manifestações dele, amém?
O Senhor Jesus tem falado com você, nós cremos, nós vemos Ele, ainda que Ele não esteja na nossa frente, é pela fé. E aí eu fico imaginando um discípulo do Senhor que via Jesus, estava com Ele ali e reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus, e escutava as batidas do coração. Sabe a marca que Jesus provou em João? Eu fico pensando, uma completa rendição. Só deita a cabeça no peito de alguém que tem intimidade, alguém que está rendido. E isso, no geral, acontece com os casais, é ou não é? Cadê os casais aí? Tem casais aí? Aleluia! Glória a Deus, amém? Então a referência é o seguinte: se está tudo bem com o casal aí, quando a esposa reclina a cabeça ali sobre o peito do marido, é um sinal de que o negócio está bom. É intimidade, isso é sinal de intimidade, isso é muito precioso. E aí eu quero fazer hoje aqui um paralelo sobre o começo da vida cristã de João e como ele terminou. O começo da sua vida de João e como ele terminou essa vida, porque a vida de João é a nossa vida, é a nossa vida. E a propósito, o ano está terminando, amém? Faltam poucos dias para terminar o ano de 2024, né? E lá em janeiro, lembra como você começou o ano? Como será que você está terminando o ano de dezembro? Como você começou janeiro? E como você está terminando a sua vida no mês de dezembro de 2024? Sabe, para preservar a essência, os que preservam a essência, eles permanecem apaixonados por Jesus. Para preservar a essência, você precisa cuidar da sua paixão por Cristo Jesus. E aí, quando você entrega a vida a Jesus, quando você toma uma decisão por Ele, e você começa a sua caminhada cristã, toda pessoa que entrega a vida para Jesus, ele fica apaixonado por Jesus. Todos ficam apaixonados. Falando em entregar a vida para Jesus, eu trago boas notícias lá de Chapada dos Guimarães. Essa semana tivemos a última reunião lá no Casa de Paz, e 3 vidas entregaram a vida para Jesus, lá em Chapada dos Guimarães. Aleluia! E foi festa nos céus, fizemos festa na terra, fizemos um churrasco lá, e os anjos estavam festejando nos céus. Sabe por quê, querido? Porque uma alma aqui em Cuiabá, a Chapada, tem o mesmo valor de uma alma aqui em Cuiabá. Tem o mesmo valor. E aí é importante que agora eles estão apaixonados por Jesus. Eles tiveram uma experiência com Cristo. Um deles disse assim: pastor, quando o senhor fez o apelo, os meus pés começaram a queimar, e eu não vi a hora que eu saí do lugar e dei um passo à frente, porque eu pedi para vir para o meio, e eu vi que era algo que o Senhor estava fazendo na vida dele, e ele simplesmente colocou os seus pés no meio e ficou ali na frente. Queridos, isso é um começo de uma paixão por Jesus. E agora essas pessoas precisam preservar a sua essência. E é claro, nós não podemos deixá-los lá. Nós vamos dar continuidade, não só no Casa de Paz, mas nós precisamos começar uma célula lá. Giovanni e a Jéssica estão nos apoiando ali no trabalho, né? E cremos que ali vai nascer uma célula para a glória de Deus. E já teve uma pessoa lá que disse: pastor, eu quero também esse Casa de Paz aí aqui na minha casa, lá em Chapada dos Guimarães. E eu creio que Deus vai fazer muito mais daquilo que estamos pedindo ou pensando em Cristo Jesus. Então essa chama, essa paixão por Jesus, nós nunca podemos deixar ela apagar na nossa vida. Nós precisamos preservá-la, precisamos cuidar dela o tempo todo. E aí eu quero ler aqui um texto com você, lá no capítulo de número 20, João capítulo 20, versículo 1 ao 5, diz assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava. Quem era esse discípulo, pastor? Era João. E disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos,
Mas o outro discípulo, João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Somente até o versículo 5. Sabe quem são os apaixonados por Jesus? São aqueles que dão uma resposta àquilo que está acontecendo, àquilo que Jesus está fazendo. Então Jesus já havia passado pelo sofrimento, já havia passado pela crucificação, e agora é o momento da ressurreição. Era o momento da ressurreição. E ali aquelas mulheres chegam de madrugada ali, Maria Madalena, né, chega ali, e elas viram que o corpo do Senhor não estava lá. Aleluia! E se você chegar lá hoje, tiver o privilégio de fazer uma visita lá em Israel, você vai chegar lá e você vai ver que Jesus não está lá. Porque Jesus não habita nesses túmulos frios. Jesus habita no coração de pessoas que entregam a sua vida para Ele, se apaixonam por Ele. Então a sua resposta de amor a Cristo, a resposta do apóstolo João, era imediata. Quando ele ouviu que o túmulo estava vazio, olha só quem que era, né? Pedro e João, os mais apaixonados, né? Estavam ali, e a Bíblia diz que eles correram juntos, mas o texto diz que João chegou primeiro. Sabe o que está querendo dizer essa palavra? Que João chegou primeiro? Significa que os apaixonados, eles chegam primeiro, ou seja, eles dão uma resposta primeiramente. Então a gente precisa reavivar o dom que há em ti. Reaviva o dom que há em ti, reavivar o dom que há em nós. Queridos, olha só o que a Miramar falou aqui, importantíssimo. Vou pegar aqui um exemplo que ela falou. Ela disse, olha, quando eu ouvi alguém aceitar Jesus, eu chorava lá no banco, e com o passar do tempo isso vai se perdendo. É uma verdade, sabe por quê? Porque a gente deixa de preservar a essência. Aleluia. E eu estava dizendo ao pastor Domingos, falei, pastor, olha quantos anos eu não estava numa reunião, eu não sentia essa sensação boa de uma pessoa entregando a vida para Jesus na sua frente, assim ó, entregando, 3 pessoas entregando a vida para Jesus, e você vendo que aquilo era o mover do Espírito Santo. Aleluia. Era o mover do Espírito Santo. Então nós precisamos preservar a essência, nós precisamos dar uma resposta. Me lembro no tempo da pandemia, onde nós estamos vivendo aqueles dias tão difíceis, onde se eu amasse você, eu não podia ir na sua casa, eu tinha que ficar na minha casa. Mas esse tempo passou, o tempo passou, e aí quando começou a nascer os grupos pequenos, os PGs, e eu disse, Senhor, eu preciso dar uma resposta. E quando veio a oportunidade para abrir um grupo pequeno, eu logo dei a resposta, sim, e vai ser sim de novo. E se precisar ser de novo, vai ser sim de novo, e sim de novo, e sim de novo. Sabe por quê? Porque nós precisamos continuar apaixonados por almas. Nós precisamos continuar apaixonados pela resposta. O Senhor já fez a obra grande e maravilhosa na cruz do Calvário. Olha só, Ele já ressuscitou, Ele já venceu os demônios, e nós estamos debaixo de uma palavra, ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Queridos, o apóstolo João tinha uma característica aqui que o destacava, ele se abaixava. O texto diz que quando ele chegou, ele se abaixou. Sabe o que significa se abaixar na Bíblia? Todas as vezes que você ver alguém se abaixar na Bíblia, significa que ele está se humilhando, significa que ele está se reclinando na presença de Deus. O apóstolo João era alguém muito quebrantado, então isso significa que ele se entregou completamente a sua vida, para quê? Para manifestar as obras de Deus. Qual é a obra de Deus? É salvação. Jesus veio para buscar e salvar o que está perdido. Aleluia. Ele veio, e aí ele deixou essa tarefa para nós. Ele foi para o Pai e disse para os discípulos, agora vocês vão, e vocês vão fazer discípulos de todas as nações. E ele deixou essa tarefa para mim e para você, para manifestar as obras de Deus e vencer as trevas. Então nós vemos aqui um padrão na vida do apóstolo João. Ele não era só um seguidor, aleluia. Você pode ler, você começa a ler o Evangelho, você percebe na vida dos outros discípulos que eles eram seguidores de Jesus. Mas quando você começa a ler o Evangelho de João, a revelação vem. O Evangelho de João diz que João se sentia como filho, não só um seguidor do mestre, mas ele se sentia filho. Por isso a característica de reclinar a cabeça
cabeça, sobre o seu peito, aleluia. Ele se sentia um filho amado, ele se sentia um filho espiritual de Jesus, ele tinha uma conexão de pai com o filho, do pai com o filho, filho com o pai. Então nós não somos, queridos, eu e você não somos apenas seguidores, nós não somos só ministros de Deus, não somos só pastores, não somos só líderes, não somos só cristãos, nós somos filhos e filhos amados. Amém? Você não precisa fazer nada para que Deus te ame mais, Ele já te ama ao máximo. Ele entregou, o Pai entregou o único filho que Ele tinha para morrer por mim e por você. Não existe maior prova do que essa, de que Ele te amou e te amou ao máximo. Aleluia. Então todas as vezes quando o diabo tentar acusar você, entenda, você não é só um seguidor, você é um filho, uma filha amada de Deus. E isso vai fazer toda a diferença na sua chama, na sua paixão. João falava de Jesus não só por filosofia, ou seja, pensamentos ou convicções teológicas, mas porque era apaixonado por Jesus. Ah, querido, João não fazia só porque ele era obrigado a falar, não, eu tenho que falar de Jesus, porque se eu não falar de Jesus, os outros discípulos vão pegar no meu pé. Não, ele falava de Jesus porque ele era apaixonado, ele conhecia Jesus, ele conhecia o pai dele, que amava ele, que tinha um relacionamento, que tinha uma filiação, estavam amalgamados por toda a vida, estão ligados para a eternidade. Você sabia disso? Eu e você estamos ligados com Jesus para a eternidade, durante toda a vida. No dia que a sua vida física se findar aqui, querido, você estará na eternidade com Ele, para sempre, pelos séculos dos séculos, e isso é irrevogável. Você foi justificado e não tem como mexer nisso. Aleluia, não tem como mexer nisso. Então quem está apaixonado por Jesus, ele transborda espontaneamente. Por isso o apóstolo João era conhecido como João o Evangelista. João o Evangelista, por quê? Porque ele estava o tempo todo levando as boas novas. O que é levar as boas novas? É contar de Jesus, é testemunhar de Jesus na sua própria vida. E o apóstolo João fazia isso. Então olha, não tente mudar um evangelista. Às vezes a gente vê um evangelista ministrando, a gente vê um evangelista pregando, e é verdade, ele prega assim, às vezes diferente, é verdade, sabe, mas ele está destinado a ser para sempre assim. Não tinha como o discípulo chegar e dizer: João, pare com isso, João, pare com esse negócio de ficar reclinando a cabeça sobre o peito de Jesus. João, pare com isso. Todo mundo que você encontra, você fica falando do evangelho, das boas novas. Não tem como parar um evangelista. Um evangelista apaixonado sempre vai falar de Jesus. Ele não vai medir esforços, ele vai entender a mensagem. Ide por todas as ações. Então ele não vai medir esforços. Quando vier a necessidade, quando os irmãos chegaram em mim e disseram: pastor, nós temos umas almas para ganhar, mas só tem um problema, é lá na Chapada. Eu disse: não é problema, é bom demais. Você sai daqui no calor e chega lá no fresquinho, ainda prega o evangelho, ganha alma para Jesus. Que coisa maravilhosa, não tem distância para mim e para você. Nós podemos ir na Chapada, em Campo Verde, nós podemos ir em São Paulo, no Rio Grande do Sul, nos Estados Unidos, na Oceania, na Ásia, onde o Senhor for, nós vamos. Sabe por quê? Porque nós somos apaixonados. Aí eu pergunto para você: você está apaixonado por Jesus? Você está apaixonado pela obra de Deus? Ah, pastor, eu estou apaixonado só por Jesus. Eu só queria abraçar com Jesus e dançar com Jesus. Sabe, eu também abraço e danço com Jesus todo dia de manhã cedo e madrugada. Mas eu sei que a obra do Senhor precisa ser feita. Eu sei que eu preciso sair de casa, que eu preciso ir atrás das pessoas, que eu preciso ganhar almas para Jesus. Sabe por quê? Porque elas já estão perdidas e elas vão caminhar para a perdição. E eu sou o portador da mensagem da vida eterna e eu preciso ir até elas. Eu tomei essa responsabilidade. Sabe qual que é o meu foco nesses dias? O meu foco desse ano, eu já falei para os irmãos, 2024 para 2025, eu vou fazer amigos que ainda não conhecem Jesus. E aí, quando eu comecei a pensar, e quando o Espírito Santo começou a falar comigo, e eu fui lá na Chapada, eu fiz 6 novos amigos, e 3 deles já entregaram a vida para Jesus. Sabe por quê? Porque alguém está com a chama acesa, está apaixonado por vidas, por almas, aleluia! Ei, você precisa se apaixonar pelos perdidos novamente. E a gente apaixona pelos perdidos quando a gente vai.
Quando a gente coloca a mão na massa, não, eu vou lá no hospital sim, eu vou lá na sua casa sim, eu vou visitar você. E quando você faz isso intencionalmente, assim Deus vai honrar você, aleluia. Então 3 já entregaram, os outros 3 vão vir na seguida em nome de Jesus. E nós vamos entrar em outra casa, e nós vamos ganhar pessoas lá para Jesus também. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Você lembra quando eu preguei essa mensagem? Como fazer amigos? Como fazer amigos? E o Senhor estava falando: Fabiano, cadê os seus amigos? Onde estão os seus amigos? Então eu preciso dar uma resposta. O apóstolo João deu uma resposta. Nós precisamos ver o que aconteceu. Onde está o corpo do mestre? Qual é a próxima etapa? Qual é a próxima etapa? O que vai acontecer? A ponto deles se ajoelhar e abaixar para ver. Mas ele não está mais lá. Ele não está mais lá. Qual é a resposta que você dá para Jesus? Qual é? Jesus está pedindo uma resposta de mim, de você, todos os dias. Todos os dias o Senhor quer uma resposta de nós. Qual é a resposta que você tem dado para Ele? Qual é a resposta que você tem dado para Ele, querido? O apóstolo João deu a resposta dele ainda jovem. Ei, jovem que está me ouvindo aqui, adolescente, eu vejo aqui vários aqui. Ei, querido, deu uma resposta para Jesus. Invista toda a sua juventude para ganhar outros jovens para Jesus, para ganhar outros adolescentes para Jesus, para ganhar outros juniores, líderes que estão me ouvindo. Invista toda a sua vida apaixonadamente nisso, porque isso vai gerar muitos frutos para a eternidade. Você não está vendo, mas eu estou vendo os seus netos, os seus parentes, os seus bisnetos vão estar aqui. Nós não vamos estar pregando a mensagem aqui, mas eles estarão aqui fazendo a obra apaixonadamente, assim como eu e você fizemos. Como está a sua paixão por Jesus? Você está preservando a sua essência? No começo, João estava pegando fogo na presença dele, e ele começou a fazer, começou a evangelizar. E aí o texto diz que aqueles que preservam a sua essência, porque eles permanecem apaixonados por Jesus, eles cultivam uma intimidade, e essa intimidade leva a uma sintonia. João capítulo 21, um pouquinho à frente nós lemos o capítulo 20, agora nós vamos ler o capítulo 21. Diz assim o texto, João 21, do 1 ao 7. Depois disso, Jesus manifestou-se outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Olha só, Jesus estava ali, eles não reconheceram. Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aleluia. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: quem era esse discípulo, irmãos? Era o apóstolo João. É o Senhor! É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Aleluia! Olha só, fique com essa palavra: é o Senhor. João, o apóstolo João também era conhecido como discípulo do amor. Sabe quando a rede se encheu de peixe? Ele percebeu antes de todos que quem estava ali era Jesus. Era Jesus que estava com eles. Era Jesus que tinha mandado eles jogarem a rede à direita. Ele tinha uma percepção muito aguçada da presença de Deus. Os apaixonados, eles criam essa sintonia e eles percebem. Pode ser o ambiente mais frio, pode ser o ambiente mais difícil na face da terra, mas ele percebe quando a presença de Deus está ali. Então isso mostra que João era um jovem cheio de expectativa no reino, cheio de sonhos, que reconhecia Jesus em qualquer lugar.
Como está a sua percepção no mundo espiritual? Você tem reconhecido Jesus em todos os lugares na sua vida? Como está a sua sintonia? Ela é aguçada, ela é cristalina por causa da sua intimidade com Jesus? Quem tem intimidade com Jesus vai ter essa percepção cristalina no reino do Espírito. Ele vai perceber que Cristo está fazendo, aleluia. Ele vai perceber, e é interessante, querido, nós vamos ler aqui um texto da palavra de Deus. Como está a sua intimidade? Como está a sua intimidade com Jesus? Você de fato, como você vai querer viver a sua vida? Os outros discípulos também pensam demais, é muito bom. Mas quando eu vi aqui a história do apóstolo João, eu falei, eu preciso ser igual a João. Eu não quero ser daqueles que ficam de longe, assim, tão perto de Jesus, mas tão longe. Eu quero ser daqueles que reclinam o peito, que escutam a batida do coração do mestre, que sabem, que querem saber o que vai acontecer na próxima etapa, porque os planos do Senhor são revelados para aqueles que o buscam, aleluia. E se você puder buscá-lo, está colado ali no seu coração, isso vai ser algo maravilhoso para a sua vida. Você não vai perder nada daquilo que Deus está fazendo ou quer fazer. Muitas vezes nós estamos assim como os discípulos, estamos numa pesca, não estamos pegando nada, mas pela sua maravilhosa graça, Jesus chega e a gente nem percebe. A gente nem percebe. Ele chega lá, abençoa e fala assim: Joseli, joga do lado direito, Joseli. A Joseli vai lá e joga do lado direito, e a rede enche, não consegue nem puxar. É milhões em imóveis, meu Deus, eu não consigo puxar mais. Querido, é assim que Jesus faz. Deus derrama da graça dele sobre a nossa vida. Querido, mas sempre tem alguém que ele começa a perceber, então, rapaz, olha, esse negócio é obra de Deus. É Deus que está fazendo, nenhum homem conseguiria fazer isso. Olha, nós passamos a noite toda pescando. Muitas vezes nós estamos assim, passamos a noite pescando porque estamos no natural, estamos vivendo no automático, e fazemos tudo no automático, não estamos percebendo a presença de Deus, aleluia, não estamos percebendo a presença de Deus, sabe, mas sempre tem um João, sempre tem um apaixonado, sempre tem alguém que diz: é o Senhor na sua vida, é o Senhor na sua casa, é o Senhor na sua família, é o Senhor na sua esposa, é o Senhor no seu esposo. Creia, Deus está fazendo uma obra maravilhosa na vida dele. Nada está perdido, é o Senhor. O Senhor está passeando na sua casa, ainda que você não percebeu o que Deus está fazendo, mas Ele está passeando na sua casa. Só que Ele não quer passear só para fazer uma visita, como nós cantamos aqui. Ele quer habitar. Ele faz visitações especiais, é verdade. A gente clama e diz: Senhor, vai lá no hospital, visita tal pessoa. Ele vai lá, ele visita, ele olha, ele abençoa, ele cura a pessoa. Mas ele quer, na verdade, entrar na vida da pessoa. Ele quer morar na vida da pessoa, ele quer morar no coração. Ele quer fazer com que você experimente, com que você fique apaixonado por Ele. Aleluia. Como está a sua vida? Quantos anos já se passaram da época que você entregou a sua vida para Jesus? E você pode entregar a vida hoje para Ele. Se você nunca fez, você pode iniciar hoje. Você pode se apaixonar por Jesus. E olha, grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Aleluia. E nós seremos testemunha daquilo que Deus faz na sua vida. Nós somos testemunha de muita gente. Quando o pastor Rafik chegou, quando o pastor Joilton chegou, nós vimos muitas coisas acontecer na vida do Rafik, na vida do Fernandes, na vida do Joilton, na vida do José. Quando o pastor José chegou, nós somos testemunhas. Tem uma nuvem de testemunhas aqui, e com a sua vida não vai ser diferente também, aleluia. Deus tem feito grandes coisas. A gente olha, a gente vê a vida dos irmãos e a gente vê o que Deus está fazendo. Mas sabe, eu creio que Deus quer fazer ainda muito mais. Deus quer fazer muito mais. O Senhor me mostrou ontem à tarde uma pomba, e ela vinha descendo, e ela era grande, enorme, bonita. Ela queria entrar naquela porta ali, ó. Ela era uma pomba grande, e aí eu chegava e falava assim: ela precisa entrar nessa porta. E eu tentava destravar a porta, e a porta não destravava. E o Espírito Santo falou comigo: tem o Espírito Santo que entrar no coração de pessoas, mas ainda tem pessoas que estão com o coração fechado, mas o Espírito Santo está aqui. Ele quer entrar na porta do
coração dessas pessoas. Ei, o Espírito Santo quer entrar na sua vida, quer fazer uma obra por completo, mas ele está batendo na porta. Ele é educado, ele fica batendo na porta. A gente que assim, que é evangelista, que quer já roubar a porta e dizer: Espírito Santo, entra logo, porque a gente sabe qual é o valor do clamor, o valor de uma oração, o valor quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa. Aleluia. E eu estou muito feliz, querido, porque quando eu vi aquelas 3 pessoas entregando a vida para Jesus, eu entendi o valor do Espírito Santo chegando na vida daqueles 3 ali, e entrando e fazendo habitação, e agora eles vão para a eternidade com o Senhor. Aleluia! E agora tem serviço abençoado para a glória de Deus. Aleluia! Ah, querido, e aí o tempo vai passar o tempo todo. Já são dos 21, agora nós estamos com 43 anos de idade. Olha só, o tempo já passou, o tempo vai passando e a gente vai envelhecendo. Vai ou não vai? Alguém vai dizer: não, pastor, não estou envelhecendo não, eu estou jovem. Sim, mas você pode olhar no espelho, pode olhar. Eu estava olhando essa semana e eu estava olhando: meu Deus, a minha pele não é a mesma. Mas quando eu tinha 21 anos de idade, a minha pele está começando a dar uma enrugadinha. Aleluia! Aí tem o colágeno, para os mais antigos tem o renil, né? Mas para os mais novos é o colágeno, né? Geração XYZ, né? Então são coisas diferentes. E aí, querido, nós precisamos estar atentos a isso, porque o apóstolo João viveu a sua juventude pegando fogo na presença. Não desperdiçou uma oportunidade. Sabe como você tem as oportunidades? Você falta a vigília, você falta os cultos da igreja. Querido, eu não me lembro do dia que eu faltei vigília. Eu não me lembro dos dias que eu faltei as vigílias de oração madrugada. A gente amanhecia aqui na presença de Deus. Uns amanhecia dormindo, outros amanhecia orando, mas amanhecia aqui na presença de Deus. Olha, a gente precisa participar de tudo que aparecer. Tudo. Na minha juventude tinha uma geração que marca era encontrão, era embarque dessa visão, era encontros da Sérvia. Em tudo eu ia, participava de tudo. E algumas vezes o Senhor me pegava para trabalhar em algumas coisas. Um dia eu estava conversando com um grande amigo, chama Silvio. E aí ele tinha sido recém-eleito presidente da Juban, da juventude aqui do estado do Mato Grosso. E aí eu cheguei nele, cumprimentei ele e falei: parabéns, Deus abençoe a sua vida, olha, conte comigo. Irmãos, para quem eu falei aquilo? Conte comigo, o Espírito falou com ele. Ele ligou para o pastor, perguntando de mim. E aí depois ele me ligou e falou: olha, eu queria convidar você para trabalhar aqui no departamento da juventude junto comigo. E aí eu fui lá fui servir, não desperdicei as minhas oportunidades, todas as oportunidades que eu tive de trabalhar, todas as oportunidades que eu tive de servir, queridos, todas elas foram maravilhosas, mas não tem nenhuma mais maravilhosa do que você servir num grupo pequeno, e você ver pessoas chegando, entregando a vida para Jesus. Eu gosto de pregar, eu ministro, é uma graça de Deus poderosíssima, mas bênção mesmo é quando eu estou lá na reunião, no meio de gente. Aleluia! E sabe o que aconteceu? Apocalipse, vamos seguir aqui Apocalipse, lá no último livro da Bíblia. Abre aí Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Olha só, o tempo foi passando, ele não perdoa, o tempo vai passar. E aí, o texto diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. O texto diz: eu, João, o texto está dizendo aqui que não mudou nada na vida do apóstolo João. Ele era o mesmo da juventude, o mesmo que estava pegando fogo, o mesmo que estava adorando o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Era o mesmo que chegou aqui no livro de Apocalipse. É aquele que recebeu a visão das últimas coisas, recebeu a revelação das últimas coisas que iriam acontecendo. Aqui nós vemos um João que já estava no final da sua vida, isolado na ilha de Patmos. Todos os seus amigos haviam morrido, todos, e só havia restado João. Mas apesar de tudo, o texto diz assim: eu, João, ou seja, ele continua sendo o mesmo.
Eu, João, vi essas coisas. Eu, João, vi essas coisas. João continuava tendo revelações, mesmo de idade já bem velhinho, passado por tanta experimentação, passando por tanto sofrimento, por tantas lutas, por tantas perseguições. Ele diz: eu, João. Ou seja, ele preservou a sua essência. Apesar de tudo, João continuava o mesmo, com o coração simples. Sua identidade não havia mudado. E aí a gente vê que é muito importante você começar de uma forma e também terminar daquela forma a qual você começou. Quantas pessoas nós olhamos e vemos que começaram bem, estavam correndo bem, porque pararam, estavam correndo bem, estava tudo certo, mas em algum momento perderam essa essência. O que era essa essência, pastor? Era um relacionamento com Deus. Eles achavam que estavam muito bem, achavam que estava tudo certo, mas não estava. Não ouvia conselho da esposa, não ouvia conselho dos líderes, não ouvia conselho das pessoas, e por algum momento se encheram de orgulho. E é interessante que no capítulo de número 3, o apóstolo João, ele fala, sobre as cartas aqui, carta em Filadélfia, carta à igreja em Laodiceia, né? Diz assim o versículo 20, do capítulo 3: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Querido, o Senhor estava longe, o Senhor estava do lado de fora, ele precisava entrar. Olha só, a igreja rica achava que tinha tudo, né? Você diz: eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe, olha só, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Muitas vezes podemos nos pegar assim, não estamos sabendo que somos miseráveis, pobres, cego e nu, e talvez o Senhor está longe de nós, precisando entrar na porta, precisando entrar na nossa vida, precisando entrar no nosso casamento, nas nossas finanças, na nossa vida profissional, na nossa vida devocional, mas a gente não deixa, porque a gente é muito bom. Eu sou rico. Sabe por que o apóstolo João teve essa visão? Porque aqui a igreja de Laodiceia, ela era muito rica, ela tinha indústrias têxteis enormes, indústrias têxteis. Então por isso eles batiam no peito e diziam: nós somos ricos, nós temos muitas coisas. E aí o Senhor fala: olha, eu repreendo e disciplino aqueles que amam, portanto seja zeloso e arrependa-se. Olha só, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que sua vergonha e sua nudez não fiquem evidentes. Por que o Senhor estava falando para ele? Porque eles se gabavam da sua própria roupa, da sua própria indústria têxtil. Eles tinham a melhor roupa da época, era a roupa da Zara, é roupa chique, como fosse hoje, né? Mas o Senhor não queria que eles vestissem aquela roupa. Eles queriam ver eles de veste branca. Eles queriam ver as pessoas vestindo a presença de Deus, a fim de que sua vergonha e a sua nudez não fiquem evidentes. Colírio para ungir os olhos. Sabe por que colírio? Porque eles faziam o melhor colírio da época. Você não sabia disso? Eu pesquisei isso aí. Eles faziam o melhor colírio da época. Por isso o Senhor disse: olha, venham e comprem colírio para ungir os seus olhos. Sabe por quê? Porque o colírio de vocês não está dando certo. Não está dando certo. A fim de que você possa ver. Aleluia, glória a Deus. Então, as aflições ainda estavam presentes, nas lutas constantes na vida do apóstolo João. Seu corpo físico já não era mais o mesmo da juventude, já era um corpo decadente, um corpo envelhecido, mas o seu espírito se mantinha pronto para receber as revelações do céu. Aleluia! Com muita idade ele estava servindo ao Senhor ainda, recebendo revelações, e deixou revelações poderosas para a gente, de tudo aquilo que vai acontecer para os próximos dias vindouros. Aleluia! Glória a Deus! Então a sua vista estava escurecendo pela sua idade, né? Mas os seus olhos espirituais estavam cristalinos, vendo Jesus, vendo as coisas que o Senhor estava mostrando. João, entra aqui, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Ele estava com a visão clara e cristalina.
E a gente vai passando o tempo, né? Nossa visão já vai ficando meio ruim, né? Se eu tirar o óculos aqui, quase já não dá para enxergar mais, né? Mas o apóstolo João, o tempo se passou e ele estava vendo as coisas espirituais ainda. Sabe por quê? Porque ele estava mantendo a sua essência, a sua comunicação, o seu diálogo, o seu relacionamento com Jesus estava sendo mantido. Então o cenário mudou, o tempo passou. Mesmo assim, ele tinha experiências com Jesus. Quanto tempo passou na sua vida? Você ainda tem experiências com Jesus? Você ainda está tendo revelações de Jesus? Jesus ainda está mostrando visões para você, ainda está mostrando sonhos para você. Como está isso? E para concluir essa palavra, há um paralelo entre a juventude e a velhice, não só para o apóstolo João, mas para mim e para você. Há um paralelo, e João preservou a sua essência. Muitos sonham em terminar a vida, terminar o ministério, a vida cristã, tendo reconhecimento, sucesso, recurso, sendo fortemente aplaudidos, mas João só queria terminar queimando para Jesus. João só queria terminar apaixonado, cultivando a intimidade do amor do Pai e dando glória a Deus por todas as coisas. João só queria isso, e assim deveríamos fazer, queridos, para nós preservarmos o nosso relacionamento de intimidade com o Pai. Eu sei que não falta luta para você, eu sei que não falta dificuldades, eu sei que não falta dias difíceis para você desistir, querido, não falta para mim também, não faltou para mim, mas eu continuo aqui, aleluia, pela graça de Deus, amém, nós fomos salvos, e nós temos sido guiados pelo Espírito Santo, todos os dias da nossa vida, aleluia, pela graça dele, amém? Pela graça do Senhor, aleluia. E aí, querido, eu quero deixar algumas perguntas para que você possa refletir, não só aqui, mas que você possa refletir lá na reunião da célula também essa semana. Sua relação com o Evangelho já está tão rotineira que você nem evangeliza mais? Como está a sua vida? Pastor, eu amo ler os evangelhos. Eu também amo ler o evangelho, mas o evangelho precisa ser prático. A gente precisa ler e precisa praticar. O evangelho existe para a gente contar o testemunho do que Jesus fez para as pessoas que precisam chegar-se até a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Então, como está a sua relação com o Evangelho? Ela entrou numa rotina que você nem evangeliza mais, você só ama o Evangelho, mas não está amando o perdido? E aí você vai respondendo para você. Vai respondendo para você. Porque foi as perguntas que o Espírito Santo fez para mim. Meu amigo, quando foi a última vez que você compartilhou o Evangelho com alguém? Com alguém, você sentou com a pessoa e falou assim, olha, o livro de João fala assim, o Evangelho de Marcos fala assim, 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 olha, o testemunho é assim, Jesus curou aquela mulher, 12 anos, ela passou por sofrimento, Jesus pode curar a sua vida também. Então, qual foi a última vez que você compartilhou o Evangelho com alguém? Qual foi a última vez? Como está a essência? Foi só no começo? Só na juventude? Ah, pastor, mas eu já estou de idade, eu já me sinto velho. Sabe, querido, não existe isso para Deus. Você pode continuar fazendo a obra de Deus. Você pode continuar pregando o Evangelho, não importa se você tem cabeça branca, se você tem 60 anos, 70, 80, 90, 100, o Senhor pode usar a sua vida lá onde você está, lá na sua cidade, o Senhor ainda pode usar. Pastor, pode usar? Pode. Se você entregar a sua vida para Ele hoje, o Senhor ainda pode usar você. Você ainda pode voltar para a sua cidade e falar do amor de Jesus, e você vai ganhar ainda muitas almas para Jesus lá na sua cidade. Talvez Jesus trouxe você aqui nessa noite só para falar isso para você, só para dizer isso para você. Eu ainda posso usar a sua vida, não importa a idade que você tenha. E a última pergunta: quando foi a última vez que levou alguém aos pés de Jesus, vendo na sua frente o milagre do novo nascimento? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Porque nós fomos chamados para isso. Os discípulos deram a sua vida por isso. O apóstolo João deu a sua vida por isso. Terminou a sua vida, guardou a sua carreira, guardou a sua fé, terminou a sua carreira, guardou a sua fé. Outros nasceram, o Evangelho foi passando de pessoa em pessoa e chegou até a minha você. E o que nós vamos fazer com esse Evangelho?
Nós vamos preservar essa essência, nós vamos preservar a essência da presença de Deus. O que nós vamos fazer? Vamos colocar em pé nessa hora. Nós vamos louvar a Deus nesse momento. E eu gostaria que, no momento que você estiver louvando a Deus, você estivesse meditando nessa palavra, e meditando nessas perguntas, antes que seja tarde demais, antes que Jesus volte, e as pessoas que precisam ser alcançadas não foram alcançadas, porque eu e você dissemos não. Que nós possamos sair daqui não só como ouvintes da palavra de Deus, mas que possamos sair daqui praticantes dessa palavra. Eu prego essa palavra com temor no meu coração, porque às vezes a gente está aí, eu também sento aí com você, às vezes eu escuto palavra e ouço perguntas que mexem comigo, às vezes nem quero responder a pergunta, mas eu preciso dar uma resposta, porque os apaixonados dão uma resposta. O apóstolo João deu uma resposta, e ele cumpriu o propósito dele. E eu e você, qual resposta nós vamos dar? Será que nós vamos cumprir o propósito do Pai? Será que nós vamos preservar a nossa essência? Será que nós vamos continuar chorando quando alguém entregar a vida para Jesus? Será que nós vamos responder essas 3 perguntas e dizer: Senhor, eu quero ter essa experiência de novo, de ver pessoas entregando a vida para Jesus. Eu quero ter experiência de novo, de começar a andar com novas pessoas, Pai. Eu quero fazer amigos que vão entregar a sua vida para Jesus e vão comigo para o resto da vida. Você vai meditar durante o louvor nesta palavra.